Fala galera, vamos acompanhar aí a turma da equipe F trazendo as principais notícias e tudo sobre a seleção brasileira que joga amanhã às 7h30 contra o Japão. Na última sexta-feira, a seleção goleou a Coreia do Sul por 5-0. E também vamos ver sobre o possível interesse do Palmeiras em Gerson. Vamos acompanhar aí. Olha lá, o Palmeiras vence e Abel manda recado pra torcida. É melhor jogar, hein? Entra! Alguém tava temeroso sobre esse jogo de sábado à noite. Sexta-feira tava assim. Olha, quase o Juventude complica, hein? Sexta-feira tava assim, vovozinho. É melhor jogar, hein? É melhor jogar. Eu sei. Ele viu. Ô, Pirral, um abraço pra você. Pirral, saudade de você. Amanhã vamos estar juntos. Pascoal, um abraço pra você também, mas eu quero dividir esse momento com o Zé Elias. Zé Elias, nós dois. Vamos lá. Agora eu quero ver. Volta aí essa frase do Abel aí. Volta aí fazendo um favor. Zé Elias, nós dois, Zé Elias. Nós estamos de azulzinho, nós dois. Tô vendo. Palmeiras vence e Abel manda recado para... Torcida. Pascoal não, Devia ser Pascoal. É Pascoal? Não é Pascoal não, Zé Elias? Torcida. Não, o jogo é difícil. É melhor Hein, Zé Elias? jogar, hein? 11 É fora. melhor jogar. Tem 11 Oh, jogadores. meu Deus! 11 fora. É melhor jogar, hein? Pelo amor de Deus. É confiável. Gravou aí, Daniel? Para de secar, Pascoal. Não vem nessa, não. Fala comigo. Palmeiras é inconfiável. Hein? Não é só confiável. Como é que é? O outro é incomparável. Vai, Esse fala, é confiável. fala. Ainda acabou com a murcha? Não. Você já quer falar do outro. Não, o Quem outro é o líder do incomparável. campeonato? É o Palmeiras. Quem é o líder do campeonato? Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem vai decidir a semifinal em casa? Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem tem a melhor campanha da Libertadores? Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí vai jogar contra o Juventude. Então o Palmeiras é? Muito Palmeiras confiável. é? Muito confiável. E na verdade, Petra, Zé, É tem mais uma melhor questão. jogar. É Além melhor do jogar. Palmeiras ter aberto 3 pontos sobre o Flamengo. Tem jogo domingo com o Flamengo, meu senhor. Não, e tem ainda no meio da Tem semana os quarta-feira. dois jogando. Então, tem o quarta-feira Palmeiras, tem jogo. em tese, com um jogo menos difícil. Recebe o Red Bull Bragantino Engraçado. e o Flamengo Tudo tem um assim, clássico contra o Botafogo no é Newton muito Santos. estranho Mas isso eu aí. ia falar outra coisa pro Zé Elias no boa tarde dele. O Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo no campeonato. Para efeito de desempate, a vantagem nesse momento do Palmeiras sobre o Flamengo é maior do que 3 pontos. Mas é o que boa tarde, Pirral. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, vovozinho. Eu confronto direto, Tava Zé. ansioso Boa para tarde, chegar Zé. esse momento. Tá nervoso aí não, né, Zé? Cuidado, Zé. A semana inteira. Fica bom, deixa eu ver. A Não tá semana nada nervoso inteira. não, filho. Vovozinho, Não tem a nervosismo semana nenhum. inteira. Ô, Daniel, traz uma sucrinha aqui que eu tô nervoso. Daniel, Pascoal, contra o Juventude, como é que é? Aí, É melhor jogar. favorito boca cheia ou boca Não seca? é só favorito. Favorito. Só favorito. Falei, Pascoal. O Zé falou que era favorito com boca cheia aqui, não sei o quê. É lógico, Palmeiras é o quê, Pascoal? Favorito. Bom, Só isso. Palmeiras confirma aquilo que todos nós pensamos que é um time... Já Andrei deu uma mão, hein? Você sabe que eu fiquei muito feliz? Não, sinceridade, assim, a gente brinca e tal, mas pô, o Bruno Rodrigues jogou sensacional. 2 anos depois. Puxa vida, ele beijar os 2 joelhos, assim, puxa vida. Gerson no Verdão? Gerson no Verdão? Eu ia Sim, eu ia vou falar um falar isso negócio aí. pra você. Eu ia falar isso aí. Eu posso falar pra você? Aí vai ficar incomparável, hein? Mas o vai ficar Zenit quer incomparável, o moleque hein? do Palmeiras, hein? Mas que é o mesmo tanto que pagou. Pois eu conto isso. Quer contar a Mas quer história um já? moleque, mas quer um eu moleque ia- também. eu ia É o falar Riquelme. O Riquelme. É. Eu ia perguntar isso Mas pro o Riquelme tem Pascoal. 17 O Palmeiras não quer abrir mão do moleque. Tem 17 anos. Posso fazer minha pergunta para você, Sim, Pascoal? senhor, pode fazer. Com a chegada do Gerson, o Palmeiras fica incomparável? Fica confiável. Hã? Continua confiável. Incomparável é só um. Não queira botar. Não queira equiparar. E o comparável Ô, só tem um. Pascoal, É o clube de Pascoal, regatas do Flamengo. quero Esse é aproveitar incomparável. aqui, eu estive na cidade de Mendes, domingo, Opa. aqui próximo aqui ao Rio de Janeiro, e o seu nome está na boca da nação. Obrigado, eu gosto muito. Todo mundo. E o Pascoal, incomparável. É você, rapaz. Muito obrigado. Ele é rubro-negro, né? Eu falei, ele é Não, tudo rubro-negro nosso. e tal. É, isso aí.
Vamos fazer uma parada rápida. Tá com a gente, Vocês pô. estão muito animadinhos hoje. Não, só queria falar o seguinte. Essa história do Gerson, ela melhor existe. jogar. Não é um caso fictício. É uma história que existe. Mas, assim, ela é uma história que foi trazida pelo empresário quanto à possibilidade, porque o Gerson está vendo É o pai do passar a Gerson. vaga da Copa do Mundo. Vira e mexe o Palmeiras, que é um jogador do Flamengo, né? O ex-Flamengo, né? Houve uma época que o Palmeiras queria o Pedro, houve uma época que queria o Bruno O Palmeiras Henrique. queria o Pedro, não, meu senhor. O cheque foi feito perdendo O Bruno Henrique também teve uma novela longa. Bruno Henrique- Só que esses o Bruno dois Henrique jogadores optou por ganhar- estavam no Flamengo. O Gerson já não tem mais nada a ver com o Bruno Flamengo. Henrique, eu explico tudo. O caso do Pedro, a presidente do Palmeiras se dispôs a fazer o cheque para o presidente do Ah, Flamengo, ele reunião, não né? quis. Quanto que é? 100 100 toma. milhões. Tô te dando cheque. Não, fácil não, assim, não, né? não, não. O quê? Você não, Foi assim. não Foi sabe a assim. história. Você não sabe, foi assim. pô. O Bruno Henrique, o Palmeiras... O que é isso? O Bruno Henrique está fazendo a tática do Palmeiras. O Bruno Henrique, ele preferiu ficar no Gerson, Flamengo ganhando menos do que ele ganharia no Aníbal, Palmeiras. Parabéns Andreas, para ele pela opção Gerson. dele. Aí, olha lá. Já imaginou? O Gerson fazendo aquele ladinho direito aqui, aquela saída de bola pela direita. J. Cristo que protege. Agora fica bom. Vai ficar bom. Então, né? agora no break, Mandou um conta. Vovozinho, eu não sei por que começou a falar de Gerson no Palmeiras, o negócio mudou. Olhinho começou a brilhar. É um jogador. No YouTube, agora, no nosso break, você Vem vai não, contar Pascoal. por que Vem Pedro não. e Bruno Henrique não vieram para o Palmeiras, tá? Com detalhes. Você já falou meio por cima, mas vai detalhar agora no break. Na volta do Equipe F, falaremos da seleção brasileira super modificada na comparação ao time que goleou a Coreia por 4-0 na última sexta-feira. Será que teremos outra goleada à vista? Tomou esse Em negócio, breve fica louco. voltaremos com a Equipe Fica F. louco com esse negócio. Wait, Calma aí, wait. olha lá. Olha lá, Pascoalzinho já tá dizendo aqui, tá admitindo que domingo é final de Tá lá no YouTube, hein? Tá lá no campeonato. YouTube. É, Flamengo, como é que você fala? Flamengo. Flamengo Flamengo. e Palmeiras Maracanã. Só que é o seguinte, ó, tem uma contabilidade para ser feita. O Flamengo tem o Botafogo fora de casa, no tapetinho, para ganhar. Parada dura. O Flamengo descansou 12 dias, Aí é um ponto positivo. 12 dias para chegar nessa data. O Palmeiras tem jogadores lesionados e jogadores nas seleções que muito possivelmente não voltarão a tempo para o meio de semana. Mas para o fim de semana estarão à disposição. Joga contra o Bragantino no Allianz, na quarta-feira. Então é o seguinte, se o Palmeiras ganhar do Um Bragantino... jogo é às 7, outro é às 7h30, praticamente o mesmo horário. Se o Palmeiras ganhar do Bragantino, certo? Do Red Bull Bragantino, e o Palmeiras, o Flamengo ganhar do Botafogo, domingo nós teremos uma final, porque afinal em 38 rodadas nós temos algumas pela finais. frente, Essa é, não, por isso que eu falo, essa é uma das finais de campeão do campeonato. Palmeiras e Red Bull, quem é o favorito? Palmeiras e Red Bull? É. Ah, não sei se vai jogar, tem jogador que volta, precisa esperar para ver. Esperar para ver. Bom, a gente tá falando de duas seleções, né? Palmeiras e Flamengo, mas vamos falar da brasileira, Pascoal? Vamos falar da seleção brasileira? Agora. Primeira coisa, até para a gente já ter argumentos suficientes para o debate. Provável escalação da seleção brasileira que enfrenta o Japão amanhã de manhã lá em Tóquio. Olha lá, Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Aí, a linha de defesa e o goleiro, tudo novidade. Aí, Casemiro e Bruno Guimarães, repetição do jogo contra a Coreia. Lucas Paquetá começando, é novidade. E na frente apenas o Vini Júnior permanecendo na comparação ao time de sexta com Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Tetra, gostaste desse time alternativo? Ah, bons jogadores, né? Bons jogadores. Assim, eu só não sim, gostaria de saber como o Vinícius Júnior vai jogar. Ele vai ser essa referência aí eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro como ele jogou contra a Coreia, né? Caindo mais ali pelo lado esquerdo, com liberdade de movimentação. Nessa formatação aí, a gente tem 3 jogadores de meio campo, principalmente o Paquetá e o Bruno Guimarães com o Casemiro. Casemiro, primeiro volante. O Paquetá e o Bruno Guimarães, aqueles segundos jogadores de meio campo que chegam, criam também, vêm ali conduzindo a bola, mas não são aqueles caras de velocidade como é o Rodrigo, principalmente, né? E jogou aí Vini Júnior, Estevão. É uma outra característica de time que eu acho que o Ancelotti tem que testar mesmo. É para isso. Japão e Coreia vão estar na Copa do Mundo, não são favoritas para ganhar a Copa do Mundo. E ele tem que testar contra outra escola, contra uma outra cultura de futebol, e é uma oportunidade para ele observar esquema tático diferente. Acho muito válido.
e os jogadores vão tentar se adaptar a esse sistema que ele está montando aí. Mas a gente estava falando agora aqui de Palmeiras e Flamengo. Seria um teste muito mais difícil. Se esse time aí que está aí, esse time que está em campo, não era favorito contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não. Opa! Contra o Japão é favorito. Não seria favorito. Esse time, Zé Elias, não seria favorito contra Palmeiras e Flamengo? Você corrobora com o discurso do Tetra? Eu acho que daria jogo. Mas não seria favorito, não. Acho que dá jogo. Pau a pau, é? Dá Taco jogo. a taco, Zé? Dá jogo. Dá jogo. Não, é porque assim, eu acho que tem alguns pontos que eu não sinto que seria os jogadores, vamos dizer, que são testes, né, que o Ancelotti precisa fazer. Mas, por exemplo, pelo lado esquerdo, Carlos Augusto não é um jogador que passa confiança. Né? É bom jogador, mas não é um jogador que na seleção brasileira... O pessoal da Inter gosta dele, Zé? Não gosta, ele é bom jogador. Eu não estou dizendo que ele é um mau jogador, não é isso. Mas para a seleção brasileira, eu acho que precisa ter algo a mais para a seleção. O próprio Beraldo não está jogando. Né? Quanto tempo o Beraldo não joga? Joga de vez em quando, né? Mas também não acho o Beraldo aquele jogador fisicamente no 1 contra 1, quando é exigido, que passa essa confiança. É bom jogador. Acho que na defesa aí o Fabrício Bruno é aquele que já está um pouco mais habituado à seleção e é o que, para mim, tem uma personalidade diferente de todos os outros três. E aí isso daí dá uma tranquilidade com ele. O Paulo tem os seus altos e baixos no Vasco. Eu acho que ele está fazendo um bom campeonato no Vasco, mas a nossa deficiência nas laterais ela é tão grande, né, que dá a possibilidade de você abrir uma vaga para o Paulo. E aí não é desmerecendo o Paulo porque ele está jogando bem, mas em outros tempos não seria convocado. Eu acho que o meio-campo é um bom meio-campo, né? Aí você tem que respeitar o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Paquetá, e do meio para frente, né? O meio-campo tem bons jogadores, mas se você observar pau a pau, eu acho que dá um bom jogo. Pascalzinho, se a gente pensar numa espinha dorsal, se Alisson e Marquinhos estivessem inteiros, nesse momento não estão, eu acho que a gente teria Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini. Seria essa já a espinha dorsal da seleção brasileira? Eu, assim, tirando o Vini, né? Porque eu acho que ele não vai jogar nessa função de centroavante na seleção brasileira. Jogou meio assim na sexta, hein? Então, não, eu sei, saía de fora para dentro com a bola dominada, trocava com o Rodrigo, porque com o Rodrigo, aliás, ele e o Rodrigo já jogaram Mas juntos. o Martinelli não vai ser o Rodrigo da história dessa vez? O Martinelli é mais pelo lado do campo. O Martinelli se obriga mais a trabalhar pelo lado do campo. Depende mais de ficar no lado. Ele é mais de lado de campo. Eles foram campeões da Champions League, se não me falha a memória, e o Ancelotti era o treinador, com o Rodrigo e o Vini Júnior jogando, não foi isso? Inclusive contra o Manchester City, que ele arrebentou o Ancelotti, ele colocou o Rodrigo, né? O Rodrigo por dentro. 2 gols ali em 2 minutos. E isso, para mim, funciona muito bem. Agora, eu imagino, por exemplo, com essa seleção, a força, o arranque do Luiz Henrique, a força, a velocidade e o drible do Vini Júnior, a velocidade e o drible do Gabriel Martinelli pelo lado do campo. Eu acho que ele está apostando no time que tenha essas condições para o jogo contra a seleção japonesa. Eu vi o jogo da seleção japonesa contra a seleção do Paraguai. Vocês viram esse jogo, não? A seleção paraguaia empatou 2-2 com o Japão, mas a seleção do Japão não fez um jogo ruim. A seleção do Japão tem um problema muito sério, que é da parte ofensiva da seleção japonesa. A parte defensiva da seleção japonesa parece que teve um bom comportamento. Mas quando perde a bola muito fácil no meio-campo, proporciona contra-ataque para o adversário. E aí é que entra essa escalação da seleção brasileira. O time sai para jogar, aparece mais fluentemente no ataque. E eu acho que isso vai acontecer no jogo do Brasil. Um pouco mais cedo amanhã. O jogo começa às 7 da manhã, né? 7h30. Vai ter que acordar mais, o pessoal vai ter que acordar mais cedo. Meia horinha mais cedo. Tá tranquilo, né? 7h30 tá bom, né? Tranquilo. Mas eu acho que o Brasil é favorito, essa escalação, e acho que o Ancelotti tem que fazer mesmo esses testes, né? Aquela relação que o Ancelotti falou que ele tinha 70 nomes, eu acho bonito isso, né? Mas ele, na verdade, ele tem 16 nomes confirmados, segundo as informações que eu tenho, 16 nomes já estão confirmados. Os nomes assim que ficam muito pendentes para a seleção brasileira estão mais relacionados à zaga e às laterais. Não há nenhuma confirmação. Há uma vaga... O Bremer, você falou de zaga, o Bremer mais uma vez teve um problema no joelho, muito menos grave do que na outra ocasião, mas vai passar por uma artroscopia. Esse jogador, ele é muito bom. Zagueiro da Juventus. Tem um excelente rendimento, uma excelente performance, mas ele se machuca muito. Ele já perdeu uma Copa do Mundo.
Não, ele foi para a última. Não, sim, Ele perdeu? Ele foi para a Copa América também, não foi? Ele perdeu a Copa do Mundo porque ele tinha se lesionado. Não, para a Copa ele foi. Mas sim, mas não conseguiu jogar porque estava voltando de lesão. Ele joga contra Camarões, mas foi reserva na maior parte do torneio. Eu acho que ele tem uma ótima produção, mas acaba se perdendo nas lesões. Que pena, que pena. A gente já teve outros jogadores também nessas mesmas circunstâncias que poderiam servir melhor à seleção brasileira. Agora, na parte ofensiva, eu acho que o Brasil tem muito a mostrar, tem ótimos jogadores, o acerto na convocação de Casemiro como volante parece que definiu essa posição, o primeiro volante parece bem definido. Os homens de meio campo parece que, pelo que eu tenho de informação, estão definidos na cabeça do treinador. Na parte ofensiva, o que está faltando é a definição de um nome, se ele vai ou não optar por um centroavante de área, um jogador de área. Aí Igor Jesus, aí como é Pedro, aí os caras começam a brigar por essa possibilidade. Você está colocando o João Pedro também nessa briga ou a parte, não, porque o João Pedro também consegue jogar fora da área? O João Pedro está nessa briga também, do centroavante. Assim, vamos numerar, o 9, o que vai jogar na área. Esses aí estão brigando por uma vaga. Porque nas duas beiradas de campo, parece que as coisas estão definidas. A chegada, o Matheus Cunha, que não era o nome que estava muito cogitado, ganhou ganhou muito a personalidade dele dentro do campo, a personalidade dele nos treinamentos. Por isso que é bom o treinador ver o cara treinando, ver o cara jogando. E só lembrando, né, o Matheus, naquele chocolate que o Brasil tomou da Argentina no Monumental de Nunes, talvez tenha sido o único ali a se salvar. Foi dele que chutou, bateu no zagueiro e entrou, né? Fez um gol meio sem querer. Jogo bonito com o Ancelotti, ele falou, é bom as pessoas saberem que existe jogo bonito sem a bola também. Isso é um ponto muito importante no jogo dele, está evidente, né? O jeito que o Brasil marca pressão na saída de bola do adversário. E também perguntado sobre o Neymar, deu uma escapada pela tangente, como também não poderia ser de outra forma, falando que se o Neymar estiver bem, se estiver inteiro fisicamente, claro que tem capacidade para jogar em qualquer time no mundo. Não, isso é fato, né? A gente sabe disso, né? Mas há quanto tempo que o Neymar não está bem fisicamente para jogar em qualquer time do mundo? Essa é uma grande preocupação que acho que todos os brasileiros têm, que gostam de futebol, porque, de fato, o Neymar, tecnicamente, ele está acima de todo mundo, ele é fantástico. Mas o problema é que hoje não basta ter apenas a técnica para jogar, você tem que ter uma caixa, né? Você tem que ser atleta e essa exigência hoje está prejudicando o Neymar nesse sentido. É lógico que ele está em Sabuã, né? Tentou sair ali justamente porque... Ele vai falar também, né, Zé? Eu acredito que ele vai esperar para ver qual vai ser a performance, né? Como gosta de dizer o Pascoal, a performance do Neymar até as últimas convocações. Eu, particularmente, acho bem difícil. Se o Neymar não voltar bem, eu acho bem difícil. Eu acho que o Neymar deve voltar só no começo de novembro. Nós estamos vendo aí a seleção brasileira correndo o tempo todo. De novembro é pelo mês. Ele já deu no pré-jogo anterior, ele já deu uma entrevista e ele deixou bem claro, né? Para jogar para a seleção brasileira e não para ser o melhor do mundo. Isso aí foi para muita gente, mas em termos de comportamento serve também para o Neymar nesse aspecto, né? Não que o Neymar seja, não, vou jogar para ser melhor do mundo. Não, aqui quem manda e a prioridade é a seleção brasileira, né? Não dá para você chegar aqui e fazer o que você quiser, porque não vai fazer. Aqui quem manda sou eu. Em relação à parte tática, Só antes de você complementar, Zé, eu assisti ao vivo um jogo da Seleção Brasileira com o Ancelotti, estava ao lado do Pascoal, e fiquei bem impressionado quanto à eletricidade do time. E tem que ser assim. A assim. gente viu também contra a Coreia do Sul, uma loucura mesmo. Tem que ser desse jeito. É possível desse jeito que o Ancelotti tem montado a Seleção Brasileira e pensado na Seleção Brasileira. Você tem um jogador, por mais talentoso que ele seja, muito... Porque assim, se a gente pensar no ápice possível do Neymar, ainda é muito distante do que esses caras correm. Até por uma questão de idade, de histórico médico. É possível o Brasil jogar desse jeito com o Neymar, mesmo que ele esteja inteiro? Mas o inteiro, qual seria o inteiro? Não, sem nenhum problema grave na hora, ali, médico na hora. Então, mas o problema do Neymar não é o problema médico. O problema do Neymar é a parte física. Né? A parte física do Neymar que não... o melhor que ele pode chegar fisicamente, comporta jogar do jeito que o Brasil está jogando? Melhor fisicamente? Eu acho que sim. Se ele tiver... Mas fisicamente eu estou pensando no Neymar do Barcelona. Mas você acha viável esse Neymar? Não, dependendo da função. Depende da função que ele fizer, eu acho que ele é capaz de fazer. Aquele centroavante, falso centroavante que fica ali, que tem que pressionar zagueiro, tudo. Eu acho que ele tem capacidade de fazer. Eu acho. Pressionando zagueiro, correndo e tal. Eu acho assim, difícil.
Eu acho difícil, vai depender muito da vontade do Neymar e das pessoas que estão ao redor dele para fazer lembro isso. Depois desse jogo contra o Paraguai, o Pascoal também vai lembrar, perguntaram pro Ancelotti em que função que o Neymar entraria, Não, falso 9. mas pensando no time que jogou hoje. E ele falou textualmente, na função do Matheus Cunha, que corre feito um maluco. Sim, mas você... Por isso que eu estou dizendo. O Matheus Cunha não foi centroavante, ele foi um meia ponta, Sim, ele entrou muitas vezes como centroavante. Por isso que eu estou te dizendo. Tem que estar no auge fisicamente. A questão não é técnica. O Neymar nunca tem, você não tem dúvida. A gente não tem dúvida em questão tecnicamente a questão técnica do Neymar. A questão é fisicamente. Será que ele consegue atingir esse tipo de situação? Eu volto a falar. Hoje, eu acho difícil. Hoje não convocaria o Neymar. Para mim, hoje, vendo a seleção jogar, eu acho que ele estaria fora. Agora, senta aqui, Neymar, vamos conversar. Vamos trabalhar fisicamente para você poder voltar a jogar. Pelo menos uma questão de intensidade de jogo. As suas exigências da seleção brasileira. Você vai conseguir? Vamos sentar num acordo e fazer. Eu estou falando isso com o staff, hein? Não estou nem falando com a seleção, porque acho que a seleção não tem que fazer isso. Né? Aí você tem que ver no dia a dia o que ele vai fazer, como ele vai demonstrar isso, se realmente de fato em março ele tem que estar voando, é isso? Chegar em março ele tem que estar voando. Férias em dezembro, esquece. Não vou para carnaval, vou para isso, vou para aquilo. Não. Eu tenho uma Copa do Mundo para jogar, vou me fechar aqui e vou treinar. Aí talvez você possa ter uma certeza ali na frente. Imaginar isso. Mas hoje eu acho que a seleção está bem distante do Neymar em relação à parte física que se joga hoje. Não só do Neymar, não só da seleção. Eu acho que de uma forma geral que o futebol hoje está exigindo. Que o futebol exige hoje de muita gente em relação a isso. E só um minuto, e a questão tática, como você falou, né? Na primeira entrevista dele, ele falou assim, como é que o Brasil vai jogar bonito? Ele falou assim, o Brasil vai jogar de várias formas. Uma hora pressionando, uma hora recuando, uma hora... E aí volta naquela questão que eu sempre falo, e teve uma discussão na época que o Corinthians foi campeão com o Carille, a primeira vez no Campeonato Brasileiro. 17. Nós estávamos discutindo sobre o que é bonito. Qual é a forma bonita de ser? É a forma plástica? É a forma que você espera? Ou é a forma que o treinador treina durante a semana, chega na hora do jogo, executa e dá resultado? Você tem várias formas de você entender o que é o futebol bonito, o que é o futebol jogado. Aí vai da cabeça de A ideia qualquer do Ancelotti, mas... o bonito é ganhar o jogo. Isso, esse é o resultado. primeiro ponto. A ideia dele é, bonito é ganhar o jogo, primeiro ponto. Segundo ponto, se der para ter qualidade de jogo, aí já muda o perfil. Se der para ter qualidade de jogo, um jogo vistoso, um jogo que o torcedor se encanta, aquele brilho nos olhos do torcedor brasileiro, essa já é uma segunda parte. Primeiro é ganhar o jogo. O Brasil tem que cumprir as metas e, segundo ele, essas metas devem ser cumpridas, como ele disse, o Zé falou agora há poucozinho também, em primeiro lugar está a camisa amarela da seleção brasileira. Eu gosto sempre de falar camisa amarela porque eu me lembro do Zagallo e continuo tendo um carinho muito grande por ele, porque o Zagallo fazia o jogador brasileiro entender o que era vestir a camisa da seleção brasileira. Porque ele foi campeão do mundo jogando e foi campeão do mundo como treinador. Então ele sabia o que ele estava falando para o jogador. E o Ancelotti tenta botar isso para o jogador da seleção brasileira. Quanto ao Neymar chegar voando em março o Neymar tem que estar com a mesma força, com a mesma velocidade, com o mesmo ímpeto do que esses caras estão jogando hoje. É possível, Neymar? O nível desses caras? É possível, Neymar? Possível, gente. Essa o nível questão, desses caras. essa... Se a exigência for essa, é impossível. A questão não está comigo e nem com o Ancelotti. A questão é o Neymar. A questão está com o Neymar. A interrogação pertence ao Neymar. Ele conseguirá, em março, na convocação final da seleção brasileira, estar jogando no mesmo nível físico de empenho, entendimento do que o Matheus Cunha, por exemplo, que faz essa função de meia. Quantos anos a menos do que o Neymar? Quantas lesões a menos do que o Neymar? Mas, Plihal, então, o que depende é do treinador escolher um outro nome. A questão são as sinalizações, assim, eu volto a falar, eu não acho que o Neymar vai ser o Neymar que a gente está esperando o que você pensa. Eu acho que o Neymar ideal... Se fosse o Neymar de 22, o Neymar ideal para isso. Agora, existem determinadas situações que, com o passar do tempo, você falou da idade, né? Você tem os atalhos e você tem o conhecimento daquilo que você pode fazer ou não. Aí eu não estou dizendo do Neymar, eu estou falando com o passar da idade, quando eu tinha 16 anos, eu corri igual um maluco. Quando eu tinha 28, eu me posicionava melhor e corria menos. Agora, o futebol de hoje, a forma como eles estão jogando, e não é a seleção brasileira, não é apenas a seleção brasileira, você está aí, os campeonatos nós estamos vendo aí, é uma correria danada. Você viu a Alemanha e Irlanda do Norte hoje? Vamos agora ver o retrospecto de Brasil e Japão. Tudo para dizer, Zinho, que amanhã vai ser a molezinha. 11 vitórias do Brasil e 2 empates em 13 jogos na história do confronto. O último aconteceu em 2022 e aí a vitória brasileira foi magrinha. 1-0
Em 1995, aí sim, aí o Brasil ganhou de 3-0 do Japão. Quais foram os autores dos gols brasileiros naquela ocasião, Tetra? Eu sei que eu fiz 2, né? O outro foi do Roberto Carlos, né? Acertou. Foi o Roberto Carlos. Acertou. Já separamos as imagens. Vamos botar no ar, Fabricião? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, ó. Que competição foi essa, Tetra? Foi a Copa Umbro, né, na Inglaterra. Jogou Brasil, Inglaterra, Japão, Suécia. Roberto abriu o placar. E a final foi em Wembley, né? Nossa. Foi em Wembley. Roberto Carlos fez esse gol aí, né? Fizemos uma Aldozinho. dupla. Pega esse aí, ó. Muito tempo, né, jogando. Esse aí... Olha que bola. Né? Ali é você, Tetra? Sou eu mesmo, né? Magrinho, né? Tetra incomparável, olha lá. E aí faz esse aí também. Ó, esse também aí ele bonito, errou hein? o chute, porque a rosca Essa saiu era pra a fora. característica, né? Mas era característica, né? Era o canhoto pelo lado esquerdo, né? Hoje em dia o canhoto joga pelo lado direito, né? Então, sempre pelo lado esquerdo era melhor, né? Para pegar essa bola, né? Pegar esse tipo de chute. Roberto Carlos novamente aí mostrando o gol dele. Era a característica dele, né? Esse chute fortíssimo. E a gente tinha muito entrosamento também já do Palmeiras, né? O lado esquerdo ali, eu e ele. O Edmundo também jogou esse jogo. Nós ganhamos essa Copa Umbro, campeão da Copa Umbro, contra a Inglaterra. A final foi contra a Inglaterra em Wembley. O Wembley é antigo ainda, né? Não esse novo. E o Juninho Então, Paulista ficou muito saiu de lá marcado para pelo o Middlesbrough, né? Sim, é ele que bate o escanteio, que dá o rebote para mim. Juninho Paulista. Esse jogo aí eu tinha 9 anos de idade e já assisti Isso os aí foi Zinho logo jogar. após a Copa do Mundo de 94, né? Você tinha 9? Tinha 9 Então, anos e já alguns assisti os jogadores Zinho. do Tetra... Então você estreou muito novinho mesmo, estreou com Alguns 9. jogadores do Sei Tetra ali. Você estreou 90, então você estreou com 8. É, eu estei com 8 anos de idade. Isso aí eu já. Isso aí foi meu pai que me levou. Ô, filho, vem cá, vamos ver Brasil e Japão. Ó, tem o Zinho, tem um monte de gente aí. Vem cá, vamos lá para assistir. Ai. Ô, Pascoalzinho. Sim. E o Mas Memphis? o tempo é bom, que depois a gente jogou na seleção junto. E esse moço? Essa é uma questão que essa pergunta que está no ar aí é Começou uma, o papo agora de renovação, né? Informação nossa, inclusive, hoje. no meio do ano que vem termina o contrato dele, né? Claro que ele até teve uma frase hoje, depois do jogo, que ele falou que ele está tentando se aproximar da Olha lá, passionalidade. o Fala Fonte. Começou hoje no nosso YouTube, ó. 9 da manhã. O André Hernan, Bruno Vicari e o Bruno trazendo muitas informações de mercado desde cedo. O dia já começa cheio de notícias. Bruno Andrade, André Hernan e Bruno Vicari. E essa possibilidade aí de renovação de contrato do Memphis Depay. Memphis Depay que mais uma vez brilhou com a camisa laranja na data FIFA. Tudo bem, não eram adversários lá tão fortes, né? Malta, primeiro que ele fez um gol, o 4º gol da Holanda, e contra a Finlândia, outra goleada de 4 da seleção holandesa, 2 assistências e um gol sobrou por lá. Só que nesse primeiro jogo ele entrou aos 67, não foi que a gente estava vendo o jogo? Ele entrou aos 67. Aos 67, e aí o lateral direito, o Dumfries, entrou na área, mas ele deu uma raquete. Você viu o golzinho? Ele deu uma bagaçada, mas pegou uma raquetada na bola. Eu acho que ele quis tirar a cabeça, mas a bola veio tão forte que pegou na cabeça dele. Pegou de susto, a bola veio, ele foi lá e fez o 4º gol. Hoje ele já teve mais desenvoltura em campo. Fez um gol de pênalti, ele jogou o goleiro para lá, a bola para cá, só. Né, deu um tapinha na bola. Aí a gente vai acompanhar gols em geral de Memphis Depay com a camisa da seleção holandesa, Zé Elias. Aí, inclusive, grandes estrelas do futebol da Holanda contestam, não é que contestam os números, né? Dizem que ele precisa fazer gol importante, né? Gol decisivo. Então dão muita importância ao recorde, né? Ao que ele está fazendo, tudo, mas título que é bom nada, né? O Gullit deu essa entrevista, né, Pascoal? Corneta lá também? Não, eles falam assim, ele é o maior artilheiro da seleção da Holanda, mas ele precisa fazer gol decisivo. Precisa fazer gol em Copa do Mundo, precisa fazer gol que seja o primeiro gol, que abra caminho para o time. Tem um questionamento das estrelas do futebol holandês. 54 gols com a camisa da Holanda. É o maior artilheiro da seleção da Holanda. Agora passa a ser também, com essas 2 assistências, o jogador com o maior número de assistências também na seleção holandesa. São números importantes? Claro que são. São números vitoriosos? Claro que são. Agora, mas a seleção da Holanda vai para a Copa do Mundo.
E o que os antigos jogadores cobram é que ele tenha a mesma personalidade, essa mesma presença no Mundial, e ele seja esse jogador insinuante e importante para a seleção da Holanda. Ontem, depois da goleada sobre a Finlândia, o Memphis Depay atendeu, vejam só, a reportagem da ESPN, falou com exclusividade a ESPN, e a gente acompanha agora um trecho dessa entrevista. Ook van een assist net zo genieten als van een goal? Ja, zeker. Zeker, die vrije trap van dat Virgil dan scoort, daar geniet ik wel heel erg van. Je ging zelfs op je knieën met gebalde vuisten. Ja, ik weet niet, ik vind dat niet raar. Misschien zie je dat niet heel veel, misschien is dat een beetje Zuid-Amerikaans dat ik dat overneem. Nee, ja, ik ben vaak gewoon van binnen sowieso gepassioneerd, maar ik denk dat we wel meer mogen uitstralen. We spelen wel het Nederlands elftal, waar we als kleine jongens van dromen. En nu is het maar jaar achter jaar, speel je zoveel wedstrijden en kwalificaties. Dat is niet iets wat normaal is. En ik realiseer me dat wel af en toe. En zeker naarmate je ouder wordt, begin je dat wel te waarderen. Dus ja, ik was super blij. Je probeert zo snel mogelijk te herstellen. En ja, daar moet je zelf inderdaad over waken, maar de club ook. Want ja, je reist wel 10 uur, 11 uur, 12 uur. Je lichaam moet herstellen. Je slaapritme is misschien anders. Dus, en we spelen 3 dagen daarna weer. Dus ja, dat gaat wel denk ik nu wat beter dan de vorige keer. Helaas was ik toen geblesseerd geraakt. En ben je nu helemaal 100% fit? Ja, ik weet niet. Heb je gekeken vandaag? Ja, het kan zijn dat je ergens met pijn speelt of zo. Nee, ik voel me goed, ik ben fit. Dus ik ben ik ben blij. Je verliest veel energie onnodig. Maar dit heeft me weer heel veel energie gegeven. En nu kan helaas niet genieten hier even in Nederland van mijn familie of zo. Maar ja, dat hoort bij mij, bij je baan als voetballer. Dus gewoon doorgaan en volgende maand hopelijk wat relaxter te melden hier. José Elias dispensaria essas legendas porque ele domina como poucos o idioma. Agora, Zé, chamou atenção ali no comecinho da resposta que a gente colocou no ar, ele elogiando, na verdade, a passionalidade que o sul-americano lida com o futebol, vive o futebol. Lá as coisas são mais frias, ele gostaria que os holandeses fossem também mais fervorosos e às vezes até exagerassem nos comentários, enfim, nas análises. Isso é bem bacana. E ele disse também que está inteirão fisicamente. Então a gente deveria imaginar... Eu não sei se você viu o jogo, ainda tirou uma onda com o repórter. A gente deveria imaginar que Memphis Depay começaria, ou vai começar, o jogo de quarta-feira contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mas Fabrício Irafiel tem outra informação. O Memphis vai para Santos, mas começa no banco de reservas. Porque na última data FIFA, agora penúltima, ele entrou contra o Atlético e acabou se machucando. Sim. Dessa vez, Memphis, Garro, olha só, Garro, boa notícia, pode estar de volta, assim como o Carrilho, os 3 no banco de reservas. Antes de mais nada, queria mencionar e dar os parabéns ao André Ramalho e ao Garro, que hoje estiveram no GRAAC, fazendo uma visita ao GRAAC. Então, parabéns aí, obrigado pela ajuda. As crianças ali precisam muito ali de visitas e quem puder ajudar o GRAAC pode ajudar também, que toda ajuda é bem-vinda. Em relação ao Memphis, mas ele já deu a letra ali também, né? É difícil, a gente viaja 12, 13 horas, ele já disse que o fuso horário é diferente. Vai lá na 48C, né? O corpo não consegue... A cadeira não reclina direito. O corpo não consegue, né, se adaptar e tal. Assim, mas, escuta, ele não vem lá atrás ele não vem lá atrás no balanço. Ele não vem no balança, mas não cai. Ele não vem, não. O banheiro no final do corredor não vem no balança, mas não cai, não. Eu ia perguntar pro Fabrício se ele ia naquela que você fica assim, ou naquela que você aperta e vai... Aquela do tranquilão, né, José? Vem ali, ó. Pirueta. Vem ali no confortável, né, José? Tá louco? Aquela comida que é o biscoito, toma um biscoitinho aí, água e tal, ou aquela que você tem entrada, né? Eu falo pra você, nem o Zinho vem naquela do balança, mas não cai. O Zinho já voou nisso aí, mas não voa nunca mais. Brincadeiras à parte. Só naquela da frente, não. Campeão do mundo. Só naquela da frente. Brincadeiras à parte, eu acho que assim, acho que é diferente de um tempo atrás, em que os jogadores voltavam de econômica com toda a equipe, né? Era bem complicado, ou senão de business, né? Que na época era business que existia. A gente tinha a primeira, mas era inacessível, não tinha como chegar. Eu não sei se ele vai voltar com um jato particular, eu não sei como é que funciona isso. Porque... O último ele voltou com voo de carreira. Então, mas se for voo de carreira, ele deve ir de primeira ao business, vai deitado, consegue recuperar um pouco em relação a isso. Eu sou um pouco a moda antiga, né? Em relação a poder jogar, né? Eu gostaria de jogar, até porque o Corinthians não vive um bom momento. Mas o histórico dele
né? Reclamou já o outro jogo, já deu a letra aí, 12, 13 horas a gente não consegue recuperar e tal. Isso tudo tem que ser levado em consideração lá no final, quando for renovar o contrato. E aí, como é que tá? Vamos renovar? Vamos conversar, vamos fazer aqui. Sabe aquelas cláusulas que você tem 1 milhão por cada 10 assistências? Isso aqui a gente tira, porque isso é obrigação. Mas será que o cara vai topar tirar? Não, mas é o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque assim, não tem sentido você pagar o clube 10 milhões ou 1 milhão de reais por 10 assistências. É a profissão dele. É a mesma coisa, você ganhar por palavras que você fala aqui no ar. Isso não existe. Eu falo porque o contrato dele não foi aberto. O meu contrato é assim. Você é o nosso Memphis Plihal da ESPN. O cara o Memphis. Agora, o contrato segunda, dele, terça, quarta, quinta, sexta. O contrato dele só foi aberto e as pessoas só ficaram sabendo à medida que ele foi jogando e as coisas foram aparecendo. Porque se o Fabinho Soldado ou Augusto Melo tivessem falado, olha, tem todas essas cláusulas aqui pro contrato do Memphis, muita gente ia criticar e provavelmente eles não iriam assinar o contrato com o Memphis. Porque o contrato que eles fizeram com o Memphis, pode ser o Memphis, bom jogador e tal, mas é impossível você fazer um contrato que o clube tem que pagar 1 milhão a cada 5 assistências, 10 assistências, 10, 12, 15, mais o salário. Mais o salário. O Corinthians ganhou 5 milhões do Campeonato Paulista, foram 5 milhões dele para ser campeão. Pela situação que o Corinthians se encontra. Então, assim, tudo isso, joga, não joga, fico bravo, fica mandando recado lá Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Memphis, beleza. Não quer jogar? Tá bom, mas nós vamos levar em consideração isso aí. Vamos ajustando, vamos marcando aqui. Vai chegar na hora lá do final da renovação, se tiver uma renovação possível, né? Aí senta, conversa e começa a colocar os pontos. Mas assim, eu volto a falar, eu sou um cara das antigas. Eu jogaria, porque a situação do Corinthians não tá muito legal. Joga, deixa o Corinthians tranquilo, tal. Depois você vai administrando a situação. Porque ele treinou, se recuperou para jogar esses 2 jogos da Holanda, 22 dias com então ele pode jogar, né? Se ele tá bem, 22 dias. Um pouquinho da última partida do Corinthians antes de ir para as eliminatórias. Não, mas tinha que jogar alguns minutos para poder justificar a convocação. Exato. Só que tem o seguinte, ele vai chegar para a Copa do Mundo com um contrato com o Corinthians. Porque até o meio do ano o contrato dele. Então ele está tranquilão, porque ele vai chegar na Copa atuando pelo Corinthians. Aí, entre os meses de março, abril, maio, antes da Copa do Mundo, ele já vai estar, ele vai estar, como diria meu avô, cento per cento. Vai estar voando, porque ele quer chegar na Copa do Mundo. Ele vai administrar para esse período aí, para a Copa do Mundo? Não, ele vai chegar inteiro. Só que tem que disputar. Esse início de campeonato, com a modificação do calendário, tem Campeonato Brasileiro. No final de janeiro. Sempre bom lembrar. Campeonato Brasileiro que vai se misturar com o Campeonato Paulista. Eu não sei como é que os clubes vão administrar isso. É inquestionável que os serviços prestados pelo Memphis no ano passado foram no Corinthians maiores do que em 2025. Mas agora a gente vai fazer a comparação do Memphis em 25 na atual temporada, vestindo a camisa do Corinthians e vestindo a camisa da seleção holandesa. Temos a tela comparativa e aí o Zinho pode falar em cima disso. Tá no gatilho aí, Fabricião, meu garoto? Então pode colocar no ar, por favor. Vamos dar uma olhadinha. Porque muito se tem falado que ele está jogando muito mais na Holanda do que no Corinthians. Olha lá, são 39 jogos pelo Corinthians, ele é o 10º do elenco a mais jogar. Na Holanda, ninguém jogou mais que ele. 8 partidas. Fez 8 gols nesses 39 jogos, 39 participações em partidas. Na Holanda, fez o mesmo número de gols com muito menos jogos, né? Assistências, 10 pelo Corinthians e 4 pela Holanda. Minutos para participar de um gol, aí é uma comparação mais justa. No Corinthians ele leva 153,6. Na Holanda, pouco mais de um tempo para participar de um gol. Dá para levar em conta que é um tempo, porque acréscimos são de no mínimo 3 minutos no futebol atual. Finalizações 85 na Holanda, aliás, no Corinthians, 24 na Holanda. Chances criadas 60-22. Tetra. Eu acho que assim, os números estão aí, a gente pode analisar, só que eu não compararia não. Não faço a comparação porque, primeiro que esses 8 jogos da Holanda, 80% desses jogos a Holanda é a protagonista. Se pegar no grupo ali, a Holanda tem uma seleção melhor do que as outras que ela enfrentou. Vou botar em 70% desses jogos. Então, assim, e ele chega lá só para fazer os jogos. Poucos treinos, pouco desgaste, jogo de seleção, né? Você só vai porque você está bem fisicamente para jogar na seleção. No Corinthians,
ele está numa competição que o Corinthians não é o protagonista, o Corinthians não é o melhor time, o Corinthians não briga só estou falando brasileiro, pelo título, já que ele ganhou, né, o Campeonato Paulista, e classificou, está na semifinal da Copa do Brasil, e está muito classificado por mérito dele também. O primeiro jogo contra o Palmeiras, ele faz o gol de cabeça. Então, assim, ele mesmo com os problemas de lesão, mesmo com as dificuldades que o time do Corinthians teve durante toda a temporada, dentro e fora de campo, muito mais até fora de campo, né? Ou seja, impeachment de presidente, brigas, confusões, invasão de torcedor, muitas lesões nos jogadores. O time do Corinthians não tem um elenco que proporciona para o treinador, machuca um, entra no mesmo nível, não tem essa condição. Isso prejudica também o Memphis, né? Ele ficar de fora prejudica os companheiros. E alguns companheiros de alto nível também ficar de fora, o time cai de ritmo. Então, ele sozinho não vai ganhar. Ele é mais um importante jogador, ele é fundamental jogador do Corinthians, mas precisa de um conjunto. E eu acho que essa comparação fica difícil. Ele não está no melhor rendimento no Corinthians. O Corinthians está no seu melhor rendimento? Não está. Quando o Corinthians fez um momento bom, era quando o Memphis estava jogando bem, junto com o Garro, com o Carrillo e com o Yuri Alberto. E agora a boa notícia para o corintiano é que esses caras estão voltando. Se não começa um jogo contra o Santos, mas a probabilidade é o quê? Eles fazerem uma sequência, o Corinthians se manter numa zona de classificação ali, sul-americana, quem sabe sonhar com o G6, pode virar G7, não sei, no Brasileirão, mas principalmente para a semifinal contra o Cruzeiro. Hoje a gente coloca o Cruzeiro como favorito, mas se o Garro, o Memphis, o Carrillo estiverem bem fisicamente, voltando àquele nível que o Corinthians deu a arrancada para o ano passado classificar para a Libertadores, já fica um jogo diferente. Os 11 titulares do Corinthians, que eu sempre falo aqui no programa, esses caras bem fisicamente e muito passando pelo Memphis também, tem jogo contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho ele muito bom jogador, acho difícil a renovação dele, já até falando de renovação para o ano que vem, acho difícil. Disputar a Copa do Mundo, vai vir outras propostas, de repente o cara quer voltar para a Holanda, está jogando lá agora na seleção indo bem, batendo os recordes, acho que propostas vão aparecer para ele também, mas é um cara que está demonstrando um profissionalismo, mesmo com salário atrasado, mesmo com, se o contrato foi mal feito pela gestão, é uma outra coisa. Agora ele assinou o contrato, aceitaram, e ele está cumprindo aí, cara. Ele vai lá, joga na seleção, volta, está aí à disposição, se vai começar jogando ou não. Acho que ele está fazendo a parte dele, está sendo profissional. E nesse tempo que o Corinthians tem para usufruir dele, principalmente com os companheiros voltando, acho que o Corinthians fica muito mais forte para brigar, principalmente na Copa do Brasil. Mas precisa de todo mundo estar junto, né? Precisa de Garro, Memphis, Yuri. Garro não tem conseguido jogar com regularidade, né? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Mas vai ter um mês sozinho e meio. Ele não vai ganhar, não, Pascoal. Não, porque ele não vai ganhar. Isso que eu ia falar. Se deixar ele e o Yuri Alberto jogando, talvez eles não deem conta de tudo que o Corinthians tem que fazer. O Corinthians precisa do Carrillo, o Corinthians precisa de todo mundo. E agora tem um acréscimo do Guinegão, né? O Martínez não apareceu para treinar lá, hein? Já não veio para treinar. Perdeu 4 treinos e está fora do jogo. Então, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Era isso que o meu avô falava. Então, e não é só ele que está fora do jogo, né? O Hugo Souza, porque joga pela seleção porque está suspenso. O Félix Torres e o Romero também nas respectivas seleções. O Bidu também suspenso, além do Vitinho lesionado. Levando isso tudo em consideração, o Memphis podia fazer uma forcinha e começar esse jogo, né, Pascoal? Mas tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que tem que se respeitar também os limites do jogador. Porque da última vez ele acabou jogando, se lesionou e aí acabou reclamando que estava cansado. Ele não é menino, ele não tem 18 anos, não tem 20 anos. Eu acho que isso também tem que ser respeitado. Eu penso exatamente como o Zinho, né? Acho muito difícil ele renovar o contrato com o Corinthians. Muito difícil. Nem sei se para o Corinthians também é uma boa. Eu acho muito difícil. Porque esse contrato dele vai até o Mundial e ele vai chegar para o Mundial em condições de jogar pela seleção da Holanda e jogando pela seleção da Holanda, aí um abraço para o Gaiteiro, vai aparecer proposta, mesmo que não seja de primeiro nível da Europa, ele vai aparecer proposta para ele jogar, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu espero que ele também mostre para os craques
da Holanda, que ele faz gol decisivo, que ele vai na Copa do Mundo e que ele faz gol importante e que vai empurrar a seleção da Holanda. Eu estou esperando que o Memphis faça isso. Hoje é dia de Série B do Campeonato Brasileiro. Tá Teremos fogo, daqui a pouquinho Volta Redonda e Atlético Goianiense. O Volta Redonda é o penúltimo colocado. Na tábua de classificação, o Atlético Goianiense na metade da tabela, exatamente na metade. Melhorou muito. 10º colocado. Deu uma melhoradinha, mas tem 45 para a zona de classificação para a Série A. São 7 pontos para tirar isso agora. São 6 Muito rodadas só, né, meu senhor? Só 18 para serem disputados. Daqui a pouquinho, olha essa dupla. Rogério Vogan e Mário Marra, que transmitirão essa partida aqui na ESPN. Vão falar a respeito dela. Antes, uma rápida parada. Segundo apurou a ESPN, não está descartada a possível saída do meio-campista Gerson do Zenit da Rússia em breve. Durante o programa Fala a Fonte, exibido no canal de YouTube da ESPN desta segunda-feira, o jornalista Bruno Andrade trouxe a informação de que a equipe de São Petersburgo não está satisfeita com o que o brasileiro vem mostrando desde que foi contratado por 25 milhões de euros. 158 milhões de reais do Flamengo em julho deste ano. Justamente por isso, o time russo já começa a pensar em maneiras de recuperar o investimento. No Zenit, há muita discussão envolvendo o nome do Gerson. No momento, já se recuperou de um problema muscular que estava impedindo que ele jogasse. São 11 jogos sem entrar em campo, mas já se recuperou. Porém, a tendência é que, se não voltar a ser relacionado no próximo domingo, é sinal claro que é opção tática e técnica, deixando de ser um problema físico, informou Bruno. Gerson não está satisfeito no Zenit, não está satisfeito com o ambiente e com o futebol russo. Não bateu com Gerson e vice-versa. O Zenit também está insatisfeito com o dia a dia do Gerson, seguiu. A relação entre as partes não é boa. Por enquanto, o Zenit deixa claro, para abrir mão dele, a intenção é recuperar os 25 milhões de euros que investiu, completou. Também no programa, o jornalista André Hernan foi questionado sobre o possível interesse do Palmeiras em repatriar Gerson. Segundo o repórter, o meio-campista é bem avaliado internamente no Verdão, porém não há qualquer negociação entre as partes no momento. Existe um trauma entre Palmeiras e Zenit pela situação recente do Claudinho. O lado do Palmeiras é o seguinte: Gerson é muito bem avaliado dentro do clube, mas não existe negociação do Palmeiras com o Gerson para o ano que vem, informou. É um jogador que custa 25 milhões de euros e tem 28 anos. Palmeiras pagou isso por um atacante de 19 anos, o Vitor Roque. Gerson ajudaria, mas é preciso ver o custo, idade e cultura de contratações, prosseguiu. A primeira oferta de janeiro do Palmeiras ao Andréas Pereira era de 18 milhões de euros e não teve negociação. Palmeiras pagou a metade desse valor. 25 milhões de euros para um jogador que o clube no elenco já tem Andréas, Lucas Evangelista, vale a pena pagar 25 milhões de euros? É uma pergunta que foi feita quando apurei o interesse do Palmeiras, completou Hernan. O jornalista também vê como difícil uma possível investida do Fla para trazer o jogador de volta. Falando mais sobre como o Palmeiras enxerga o tema, Bruno Andrade reportou que a nova diretoria do Zenit gosta muito de atletas brasileiros e informou a intermediários que, no caso do Verdão, poderia baixar a pedida por Gerson caso o Alviverde incluísse o jovem Riquelme Felipe em uma negociação.